hoje o Supremo Tribunal Federal inicia um dos julgamentos mais importantes da história da política brasileira. Um escândalo de corrupção envolvendo o suposto pagamento de propina com dinheiro público a parlamentares que se comprometeriam em apoiar o governo no Congresso Nacional. E entre os 38 acusados, no caso popularmente conhecido como Mensalão, está o deputado federal por Mato Grosso, Pedro Henry, do PP. Pedro Henry é deputado federal por 5 mandatos e no processo está sendo acusado de cometer 3 crimes: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A defesa do progressista vai fazer a sustentação oral no dia 8 de agosto. A ação penal envolve 38 pessoas acusadas de integrar um esquema ilegal de financiamento político que teria sido organizado para a compra de apoio parlamentar no Congresso. O julgamento deverá se estender por 1 mês. Só para ouvir os acusados vai ser 2 semanas, do dia 3 até o dia 14. A previsão do STF é que a parte de leitura do voto do relator comece dia 20 e dia 29 começa a leitura do voto do revisor. A partir do dia 20, as sessões do STF serão segunda, quarta e quintas-feiras. Nunca um processo do STF reuniu tantos réus, testemunhas e tantas controvérsias. O processo acumulou 50 mil páginas em 6 anos. 600 testemunhas já foram ouvidas. Para esse advogado especialista em direito eleitoral, o julgamento do Mensalão vai gerar muita polêmica. Por quê? Porque imagine uma decisão condenatória onde o réu tem que cumprir imediatamente o regime fechado, ou seja, tem que ser preso. Altas figuras da política brasileira correm o risco de imediatamente ter que ser preso. Serão presos para cumprir pena, isso é possível do ponto de vista legal e mais possível ainda por conta do Supremo, como eu disse, ser a primeira e última instância desse julgamento. Com certeza, se isso ocorrer, será uma repercussão muito grande. E no caso, se Pedro Henry ser condenado, nem a imunidade parlamentar pode salvá-lo de perder os direitos políticos. De uma maneira geral, os parlamentares, quando tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, eles podem perder o mandato. De uma maneira geral, os parlamentares correm o risco de perder o mandato. E o RDTV vai transmitir ao vivo hoje, a partir da 1h da tarde, o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Os internautas vão poder acompanhar a leitura do relatório do ministro Joaquim Barbosa e o parecer do procurador-geral Roberto Gurgel, que vai fazer a acusação. Do estúdio, a jornalista Patrícia Sanches e o advogado Ronan de Oliveira comentam o início da apreciação desse processo em plenário e falam das implicações desse julgamento à imagem dos petistas e até mesmo às eleições municipais. Portanto, não perca!